Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Como anda a sua igreja local? Como anda o vigor do seu time de liderança local? O trabalho voluntário na igreja? O quanto a pandemia trouxe desafios, talvez evidenciando fraquezas e também demonstrando possíveis caminhos alternativos para seguir? Quais são hoje as suas principais preocupações quanto ao rumo da igreja, do ponto de vista do seu crescimento, do ponto de vista da sua relevância e do ponto de vista da sua missão no mundo? Se essas questões são questões que trazem a você preocupações, se você é pastor, é líder, é um membro que tem profundo interesse pela vitalidade da igreja, você está no lugar certo. Nós vamos fazer alguns programas para conversar sobre essa realidade da necessidade da revitalização das igrejas, da plantação de novas igrejas e da missão urbana. Eu peço que você, desde já, compartilhe esse link aí com os seus amigos, com seus irmãos, compartilhe com outras pessoas que possam ter esse mesmo interesse para juntos a gente ter essa conversa aqui. Também curta essa live, deixa aí a sua curtida, porque ela é muito importante para a gente. A gente conversa mais daqui a pouco. Momentos como esse que a gente estava falando aqui, dessas dificuldades da própria pandemia, elas não trazem somente crise. Nós temos que perceber que esses momentos também são oportunidades da gente repensar algumas coisas, se deixar desafiar e continuar pensando seriamente aspectos da igreja, e você é muito importante nesse processo. A gente começa esses programas e essa é uma iniciativa da Comissão de Revitalização e Plantação de Igrejas da Igreja Adventista da Promessa. E por isso a gente reuniu aqui alguns amigos, queridos amigos, para conversar sobre o assunto, gente que já vem falando e fazendo trabalhos ligados a esse processo na igreja, para a gente conversar sobre esse assunto. Tem aqui comigo o pastor Eleilton Freitas, figura carimbada nos nossos programas, mas fundamental também para essa área, para pensar a igreja sobre esses aspectos. Seja muito bem-vindo, pastor Eleilton. Amém. Obrigado, pastor Júnior. Demais, paz a todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Líderes, pastores, irmãos e irmãs. Seja um tempo abençoado, pastor Júnior. Legal. Pastor Alex também, superintendente da Convenção Paulista. Privilégio tê-lo aqui, mais até como amigo mesmo do que como superintendente, mas alguém que tem também trabalhado nessa expectativa, estudado muito sobre o assunto dessa visão de igreja, né, para esse tempo, né, pastor? Muito bom ter você aqui. Legal, Júnior. Prazer é meu, né, poder estar aqui com os amigos, né, poder ter esse tempo aqui para conversar desse assunto que é tão apaixonante, né, para a gente, que é a plantação, a revitalização de igreja. Deus abençoe esse tempo, né? Quem está participando com a gente também agora. Legal. Pastor Felipe José, nosso diretor de comunicação, mas também aqui como um amigo e como um pastor revitalizador, né, pastor Felipe? Muito bom ter você aqui nessa mesa com a gente, para poder trazer essa sua experiência prática também, tudo aqui que a gente vai conversar. Seja muito bem-vindo. Amém. Obrigado, pastor Júnior, pastor Eleilton, pastor Alex, irmãos e irmãs. Uma alegria estar aqui, né? Uma iniciativa boa da igreja. Eu acho que quanto mais a gente pensa sobre igreja e coloca na mesa, né, questões práticas que podem ajudar a igreja local, a dinâmica da igreja local, é importante para a gente. Então, um prazer estar aqui, que seja de fato um momento abençoador para a glória de Deus, para a edificação dos irmãos e para o crescimento da igreja. Ótimo, muito obrigado. Bom, você que conhece a Promessa, você sabe que a gente tem algumas comissões, né? Para não dizer muitas. E elas são importantes. A verdade é essa, né? Dentro de uma instituição quase centenária como a nossa, são muitas as comissões. E este papo aqui surge a partir de uma dessas comissões. Mas eu acho importante para você, para que você compreenda como surge essa conversa aqui que a gente vai ter nos próximos programas, o porquê
da Comissão de Revitalização e como ela tem funcionado até aqui. E eu vou contar com a ajuda de vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre esta ideia de revitalização e plantação de igrejas e por que ela surge para a gente mais ou menos ali em 2018, né, Pastor Lito? Isso, mais ou menos 2018, e ela acaba surgindo dentro de uma outra comissão. Sim. Que é a Comissão de Administração e Finanças, né, que é uma comissão que estuda, né, questões mais estruturais da denominação, mas que se pôs a estudar também os números da igreja. Por conta de um outro estudo da Comissão de Administração, ela separou um subgrupo para estudar dados estatísticos. E vai ser a partir desse estudo de dados estatísticos que vai surgir essa proposta para a criação da Comissão de Revitalização e Implantação. A gente fez um levantamento de 10 anos, né? Exatamente, foram 10 anos, nós estávamos tentando descobrir o nosso crescimento ou não, né? Nesse período aí de 10 anos. Acho que, se eu não estou enganado, foi de 2008 a 2017. Foi o recorte dos 10 anos, né? A gente estava estudando a questão da evasão, tentando descobrir as causas da evasão, né? E aí, esse estudo nos levou a pensar sobre a necessidade de termos na denominação uma comissão que, de maneira permanente, pudesse estudar os dados estatísticos, estudar sobre crescimento, para dar resposta sobre essas demandas, porque foi um estudo muito legal, né? Foi muito interessante a proposta dele. Eu lembro que a gente estudou regionalmente, né? As macro-regiões, né? Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, identificando esse gráfico e essas curvas de crescimento em cada uma dessas regiões. E, óbvio, o cenário ele foi um cenário que nos trouxe preocupações. Eu acho que é a partir dessas preocupações que surgem ali para a denominação é que se começa a pensar nessa necessidade. Mas eu acho que ela também surge num tempo que a gente estava falando também muito sobre a ideia de missão, né? Sobre a ideia de reino de Deus, né? Acho que até, inclusive, com vocês dois ali no Ministério Jovem, né? Começam a falar muito sobre a ideia de reino de Deus, e isso está tudo acontecendo muito próximo, né, Pastor Alex? Sim, eu acho que, como você falou no início, né? Esse tempo de preocupações, né, que a gente teve lá em 2018, né, com os nossos números, eu acho que essas preocupações nos provocaram, né, a pensar um pouquinho mais a fundo, né, nesse nosso papel na missão mesmo, né, no reino de Deus, e como a igreja pode se engajar, né, melhor nessa missão, sobretudo no aspecto, né, da plantação, da revitalização de igrejas. Eu acho que essas preocupações nos trouxeram também algumas perguntas, né? E a gente começou a tentar responder algumas perguntas lá em 2018 ainda. E essas perguntas que a gente começou a fazer a nós mesmos, né? Essas perguntas eu acho que elas nos ajudaram a trilhar esse caminho, né? Do início da comissão, né? de revitalização e de plantação de igrejas também. É tão interessante esse processo, porque estão acontecendo muitas coisas em paralelo. Eu acho importante a gente ter essa noção, né? Nesse mesmo tempo, na realidade da igreja local, o pastor Felipe está fazendo uma caminhada, né, pastor? Sim. O pastor Eleilton já fazia parte desse grupo, né? Sim. E em paralelo a isso, a gente tinha um projeto sendo desenvolvido na igreja local, que era a igreja de Santana, a igreja que a gente pastoreava até então. Mas falando dessa questão da comissão, pastor, o que me chama a atenção, o que eu acho que é muito interessante, é porque fica de fato essa impressão de que a igreja tem muitas comissões. Sim. E essas comissões acabam não impactando a realidade local, né? Isso. Mas eu acho que esse histórico vem mostrar exatamente o contrário, né? Porque a comissão de revitalização, que a gente vai discutir aqui, falar um pouco mais, né? Que é uma comissão mais prática, ela é uma comissão que tem uma relevância importante para a igreja local, ela propõe ações, né, para a igreja local, ela surge de uma comissão de administração e finanças, né? Então, assim, conquanto as comissões que a igreja tem as suas especificidades, elas têm as suas áreas, né? E a sua importância dentro das áreas, elas se conversam. E o fruto de todo esse trabalho é pensar, principalmente nesse momento, na igreja local. Então eu acho isso muito interessante, né? Essa dinâmica que foi acontecendo. E eu acho que é importante historiar isso para os nossos irmãos, porque essa comissão que a gente vai falar aqui, né, que a comissão é CRPI, né? A gente vai tentar aqui falar um pouquinho sobre as siglas, né? Mas assim, essa comissão, ela tem um caráter prático, né, pastor Júnior? Tem. E aí ela tem uma conversa muito interessante com a igreja local.
Então eu penso que de fato é uma comissão que vem para somar ainda mais no contexto da igreja e principalmente em respostas práticas para as igrejas locais. Eu acho que desse diálogo que a gente vai ter aqui, muitos irmãos vão ficar impressionados com a quantidade de coisa que essa comissão já produziu, né? E que pode abençoar a igreja local deles para a glória de Deus. Eu acho que você toca num ponto, Felipe, que é a questão da razão pela qual ela é criada. Óbvio que tem preocupações institucionais, mas se tem uma comissão que foi criada por conta da igreja local, é essa, né? Eu acho que quando a gente fala de teologia, de administração e finanças, tudo de alguma forma, por mais que às vezes não haja percepção, impacta a igreja local. Sim. Mas ela tem, são preocupações institucionais. Aqui tem a preocupação institucional, mas a ênfase é a preocupação local, né? A gente começa, se a gente for dar esse histórico, né? A gente começa ali por volta de 2018, né? Com 3 ênfases, se eu não me engano, né? Isso. Na verdade, em novembro de 2018, ela é criada, né? Ela começa o trabalho mesmo em 2019, é a mais nova das comissões. E foi muito, muito interessante que, quando se apresentou a proposta de criação não era CRPI na época, né? CRPI surgiu depois, mas da ideia de uma comissão que pensasse a missão da igreja, que pensasse nessas questões práticas de crescimento da igreja, foi uma ideia muito bem aceita. Muito Sim. bem aceita. E aí ela começa então o seu trabalho em 2019 com algumas frentes. Uma dessas frentes é exatamente pensar a igreja, né? Pensar a missão da igreja, pensar essas questões mais práticas ligadas à revitalização. Uma frente ligada ao pastor, a pensar o ministério pastoral, a filosofia de ministério pastoral, e a frente estatística, né? Que foi o que deu... o gatilho, né? Foi o gatilho para pensar sobre a necessidade dessa comissão, né? A frente estatística, para continuar constantemente pensando nos nossos números, né? Tanto a nível geral quanto a nível regional. Importante essa comissão tem esse olhar, né, constante aí para ir acompanhando também a evolução ou não da denominação. Nesse sentido, do ponto de vista estatístico, a gente está chegando num ponto que daqui a pouco os irmãos vão ter acesso, né, um aplicativo de gestão, né? E essa gestão já não é mais só um olhar do ponto de vista só estatístico, né, de saber números, mas é de entender o quanto esses números estão contribuindo com a ideia da missão, né? Sim. A gente entender o quanto as nossas igrejas locais estão alcançando pessoas novas, quantas pessoas estão ficando por meio do discipulado. Todo esse processo hoje, eu acho que a gente chega num momento, do ponto de vista estatístico, que nasce a partir dessa preocupação. E a gente começa a pensar igreja e pastores, tudo muito ali tateando, né? Tentando entender como é que era esse movimento. Se falava muito pouco da ideia de revitalização, de pensar a igreja sob um ponto de vista estratégico. E aí a gente começa a andar por esses aspectos, né? Pensando esse diagnóstico pastoral, né? Porque a gente vai falar disso em outro programa, mas a importância do pastor nesse processo. Pastor Júnior, eu acho que é uma coisa interessante a gente destacar, né? E demais irmãos, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que isso é essencial, né? A gente está pensando a igreja a partir da igreja. Isso. Porque às vezes as pessoas dizem assim, né? Não, a gente olha muito para os de fora, né? A gente olha muito para outras denominações, né? E a gente acha que a igreja, a liderança da igreja tem essa percepção. Eu acho que a comissão de revitalização e plantação, ela traz esse olhar, né, pastor Eleilton, pastor Alex? A gente está olhando essa perspectiva a partir da igreja adventista da promessa, a partir das nossas realidades, dos nossos desafios pastorais, né? Porque ser pastor na igreja adventista da promessa é diferente de ser pastor em qualquer outra denominação, por conta das suas especificidades, do jeito que a igreja tem. Sim. Então, eu acho que isso é fundamental, né? O conteúdo produzido por essa comissão, ele tem um caráter peculiar, é promessista, a gente está olhando para a igreja nessa perspectiva. E, a partir daí, muita coisa pode surgir, né? Porque aí a gente fala daquilo que a gente está vivendo, né? Eu acho que foi um passo corajoso também, né? Que a denominação dá quando ela começa a pensar, né? Nesse ponto de vista do diagnóstico, né, como você disse. Então, a gente começa a olhar, tudo começa com esse levantamento estatístico, né, mas a gente começa a olhar
para dentro da própria igreja, né, como você falou, e pensar nesses desafios, né, o tamanho dos nossos desafios nessas 3 áreas específicas, né, igreja, pastor e a própria questão numérica, né? Sim. Mas não olhar o número pelo número, né? Olhar o número também de uma maneira estratégica. Então, eu acho que é um passo corajoso que a gente dá, né? De olhar a igreja olhando para dentro dela mesma, entendendo como ela pode sanar ali alguns desafios que ela percebe, como ela pode avançar melhor em outros aspectos também. Então, a comissão ela surge assim com esse desafio, né? Tão importante. Ao mesmo tempo, a gente está olhando para dentro, mas mirando o futuro, né? Como que essa igreja, nos próximos anos, ela pode cumprir melhor a sua missão. Acho que algo até que a comissão aguçou no finalzinho de 2019, nesse primeiro ano de trabalho dela, foi enfatizar a importância do discipulado, por conta dessa análise estatística que a gente fez nesse primeiro ano. Né? Um dos nossos desafios, se me permite, era o lance da retenção, né? Isso, exatamente. E aí o discipulado ele entra assim muito forte. Uhum. A gente verificou que nesses 10 anos estudados, a igreja tinha batizado mais de 30 mil pessoas, né, durante esses 10 anos. Só que esse número não se refletiu no crescimento efetivo, né, da membresia, porque teve muita evasão. Então, se falou muito sobre o discipulado por conta disso, e tanto é que vira a gestão, essa ênfase continua, né, porque é uma ênfase que veio aqui já no final por conta de toda essa discussão e por conta dessa necessidade, então surge, por exemplo, agora o trilho do discipulado, né, Sim. que vem para tentar ser uma ferramenta para ajudar no discipulado, que foi uma questão que foi identificada aqui, apontada aqui atrás como algo que a gente precisaria investir mais. Essa compreensão, para os irmãos entenderem bem, essa preocupação com o discipulado, né? Porque nós somos uma denominação sempre muito preocupada com o ensino, né? Com a teologia, com a doutrina. Mas qual é a percepção que a gente acaba tendo ali na casa? A partir da quantidade de batismos relativamente positiva, né? E isso não se refletindo. Nós costumamos pensar o discipulado pré-batismo. A gente prepara ali para batizar. E depois nós consideramos que a pessoa está pronta, madura. Mas isso tem se mostrado ineficaz, né? Ineficaz. O discipulado é um processo constante. Daí o trilho, daí as preocupações todas que vêm surgindo nessa compreensão desse tempo que a gente está vivendo, que as pessoas precisam. E, na verdade, é a característica bíblica, né? Mateus 28, lá, ele vai dizer sobre Jesus nos comissionando, né? E vão pelo mundo, né? Prega o evangelho a todas as pessoas, batizando-as, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E parece que o ensino vem, né? Depois. Não é que vem depois, mas ele continua, né? E ensinando todas as coisas até que ele volte, né? Então, o ensino discipulado se mostrou, a gente se despertou mais ainda para essa necessidade. Sem dúvida, sem dúvida. Aí, a gente entra na bendita da pandemia, né? O que travou todos os processos, gerou muita dúvida em todos nós. A gente está com a impressão de que ela está acabando agora. E, de alguma forma, a comissão ela não parou. E ao não parar, foi o desafio que eu acho que o pastor Felipe coloca muito bem numa das suas falas, é assim, a gente já conversou muito sobre isso lá dentro, né? Esta comissão, o nosso trabalho precisa ser prático e precisa alcançar a igreja local. É a hora que a gente começa a falar da ênfase atual e da produção atual dessa comissão, que são o que a gente tem chamado de abordagens da missão, né? A gente hoje trabalha em cima de 3 abordagens de missão. A revitalização de igrejas, que a gente vai conversar sobre isso no próximo programa. A gente fala sobre plantação de igrejas, que também vamos conversar um pouco. E a gente fala sobre missão urbana. Rapidamente, sem entrar no programa em si, só uma palhinha, pastor Eleito, de revitalização de igrejas para a gente, assim, para que os irmãos entendam como vai ser o próximo programa, né? O que é essa ideia de revitalização? Sim. Acho que nós vamos apresentar no próximo programa esse trabalho que a comissão fez, né, se dedicou durante esse ano que se passou para construir um caminho
de revitalização, uma ferramenta para poder ajudar tanto a liderança como os pastores, né, de igrejas que desejam e que estão pensando, né, na vitalidade das suas igrejas. Então a comissão ela tentou pensar num caminho prático, num programa prático que pudesse ajudar igrejas que de repente entraram num estágio de declínio ou estagnação e que querem recuperar a saúde, querem recuperar a vitalidade. Então nós pensamos num caminho prático para tentar ajudar essas igrejas. Daí surge esse programa que vai ser um pouco mais explorado, né, na nossa próxima conversa aqui, para ser essa ferramenta, né, para ajudar o pessoal nessa recuperação de saúde para a igreja local. Sim. Plantação de igrejas é uma outra frente que a gente tem trabalhado lá, né? Sim. A gente vai conversar um pouquinho na sequência sobre isso, né? Resgatar o desafio, né, de entender a plantação como um elemento natural da igreja, né? Assim como a gente adora, assim como a gente ensina, assim como a gente vive em comunhão, a igreja ela planta. Sim. E isso precisa ser algo assim que acontece naturalmente, né, na vida da igreja. Então acho que essa é uma das três frentes, né, que você citou. Sim. Uma das abordagens, né, da missão da nossa igreja. A gente tem que plantar, né? Nós precisamos plantar igrejas e fazer isso de maneira cada vez mais natural. Joia, a gente vai conversar mais sobre isso. A missão urbana é um outro aspecto, a missão na cidade, né, pastor Felipe? É uma preocupação muito grande, porque hoje os grandes autores têm dito que a última fronteira, ou a fronteira mais extrema da missão é a missão nas grandes cidades. E a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar seriamente sobre ênfases de missão urbana e a gente vai conversar sobre isso. Tem um outro projeto, que é o projeto de imersão pastoral. O pastor Felipe acabou de voltar de uma viagem, né? Sim. Ligado junto com o pastor Eleilton. É uma outra ênfase que também foi surgindo no meio do caminho, né? Nessa preocupação do contexto, né, pastor Felipe? Necessidade foi aparecendo, né? Nessa percepção, aliás, foi numa viagem que ela começa a surgir. Verdade. A ideia assim, a gente precisa de um processo de imersão pastoral. Legal. Fala rapidamente sobre isso, aí a gente vai encerrando aqui para deixar o gostinho aí para os próximos programas. Não, eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Foi surgindo a necessidade de olhar para o trabalho pastoral de uma forma mais específica, né, intensa. E esse projeto de imersão pastoral tem essa característica, né, de tratar questões ali relacionadas à dinâmica da vida pastoral, né? A gente falou aqui de algumas áreas, né? Revitalização, plantação, missão urbana, né? E tudo isso faz parte do ministério pastoral. Como o pastor administrar tantos temas, tantas questões, né? Ele precisa de uma dinâmica e eu acho que a comissão traz esse projeto para ajudar o pastor a alinhar essas questões, porque são tantas questões, né? Mas como que a gente pode colocar isso em perspectiva no dia a dia pastoral? Então, esse projeto voltado para o pastor, né? Um tratamento mais da vocação e das atividades do pastor tem essa característica. Para fechar minha fala, pastor, eu acho que talvez as pessoas fiquem se perguntando, né? Mas e o que a gente tem a ver com isso? Eu acho que essa pergunta sempre é uma pergunta questionadora, né? Tá, revitalização, plantação, missão urbana, mas o que a gente tem a ver com isso? A resposta, pelo menos da minha parte, que para a gente concluir, pelo menos a minha fala, é tudo a ver, né, pastor Eleilton? Tem tudo a ver. Porque isso afeta a dinâmica da sua igreja local. O pastor Júnior falou de missão urbana aqui, só você parar para pensar, né? 80% da população hoje vive num ambiente urbano. Sim. E aí, se você pensar na perspectiva, como você fala para o seu amigo do trabalho, que é um cara que tem uma mente urbanizada, né? Ele anda a 1000 por hora. Então, essa dinâmica da relação, né, da igreja com as cidades, com aquilo que acontece no dia a dia de uma vida urbana, vai ajudar a gente aqui nessa construção, né, nessa pregação do evangelho. Então, eu penso assim, que tem tudo a ver com todo mundo, né? Com o pastor, com o líder e com o membro da igreja que tem uma preocupação, que quer servir a igreja. Eu penso que todos esses temas aqui, de fato, vai ao encontro, né, dessas pessoas, da realidade da igreja, vai ajudar a igreja nessa dinâmica de cumprir a missão. E eu aproveito sua fala para a gente caminhar para o encerramento aqui desse papo. Queria agradecer vocês por estarem aqui. A gente vai continuar essa conversa aqui e vamos divulgar ela em pequenos programas como esse. Mas eu volto nas perguntas iniciais. Como anda a sua igreja? Como anda a liderança local da igreja? Quais são os desafios que a pandemia trouxe para a gente? Tem tudo a ver.
Tudo a ver. A nossa conversa aqui tem tudo a ver com isso, tentando encontrar caminhos práticos para ajudar a gente. Eu sempre tenho uma preocupação com lideranças em todos os níveis, mas em igreja local é uma preocupação grande que sempre bate no meu coração. Quando a liderança começa a dizer: isso a gente já tentou, isso a gente já fez, isso não vai dar certo, isso não... Quando há um negativismo, né? Nós estamos diante de um momento estratégico para a história do mundo, numa transição muito grande, e nós precisamos de líderes dispostos a encarar esse tempo e serem desafiados a encontrar alternativas junto com a liderança local, diante de Deus, em oração, para a gente continuar levar o reino de Deus e ter a relevância da qual nós temos sido chamados como um compromisso mesmo para a igreja. Então, se esses assuntos te interessam, eu peço que você continue com a gente nos próximos programas. A gente começa falando no próximo programa sobre a ideia da revitalização. Vem com a gente para você conhecer melhor esse tema no próximo programa. Muito bom estar com vocês aqui. Compartilhe esse link aí com seus amigos que não assistiram, não puderam ver agora no momento do lançamento desse programa, e a gente te espera no próximo. Bom, como todo programa do nosso canal Promessistas, né, tem que encerrar com uma oração, né? Amém. Pastor Felipe. Alex, você ora pra gente? Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui tão precioso que o Senhor deu pra gente, de apresentar aqui, Senhor, aos nossos irmãos, essa proposta, meu Deus, dos estudos realizados por esta comissão de revitalização, de plantação de igreja, que o Senhor nos ajude, que ao longo desse tempo, ao longo dos próximos temas que serão trabalhados, que o Senhor nos ajude a entender de fato o quanto cada um desses temas são importantes, são relevantes, como foi dito aqui, o quanto isso tem a ver com cada um de nós, tem a ver com cada pastor, com cada líder, mas também com cada membro, Senhor, promessista. Que o Senhor possa nos abençoar e que essa mensagem possa alcançar os nossos queridos irmãos com a Tua graça, com a Tua bênção. Nós pedimos, meu Deus, a Tua direção e pedimos que o Senhor continue abençoando os propósitos, meu Deus, e essa iniciativa que foi tomada. Para a glória do Senhor nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.